todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a saúde dos rins. E para esse bate-papo eu tenho ao meu lado o médico nefrologista Dr. Guilherme Palhares. Doutor, um prazer ter você aqui batendo esse papo, falando de um assunto de extrema importância para a nossa saúde. Bom dia, Flávio. Prazer é todo meu estar aqui com vocês nessa manhã. Espero poder esclarecer as dúvidas, em relação à saúde dos rins. Não, tenho certeza que vai ser um bate-papo aí que vai ajudar muito as pessoas, não é verdade? Sim, sem dúvida. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos do programa Unimed Você, vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Você que tem uma sugestão, uma crítica, um elogio, pode estar fazendo através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Vamos lá então, vamos começar esse bate-papo. Dr. Guilherme, sempre a primeira pergunta do programa Unimed Você é sobre o histórico do médico, da pessoa que a gente está batendo um papo. Fala um pouquinho sobre a formação, onde fez a graduação, as especializações. Pois não. Eu sou natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e eu vim para Botucatu em 2008 fazer faculdade. Fiz faculdade de medicina em Botucatu, fiz minha residência de clínica médica, residência de nefrologia também em Botucatu. Fiz mestrado na área de clínica médica em Botucatu e trabalhei 2 anos no Hospital das Clínicas. E daí, a partir de 2020 eu vim aqui para Bauru, região de Lençóis, continuar minhas atividades. Ah, legal, bacana. Doutor, então vamos lá, vamos começar a falar dos rins, mas antes disso a gente precisa falar um pouquinho do médico nefrologista. Sim. Porque é uma especialidade que agora está se popularizando, mas muita gente não desconhece ainda, O cardiologista, pediatra, são especialidades ali mais próximas, vamos assim dizer. Fala um pouquinho do trabalho do médico nefrologista. Então, o médico nefrologista, ele tem uma atuação ampla, Conforme a gente vai conversar ao longo da entrevista, os rins são órgãos que têm várias funções, Então, o médico nefrologista ele participa do cuidado da pressão arterial, O médico nefrologista ele tem um contato bem próximo com os colegas urologistas em relação a pedras nos rins, Ele acaba participando do cuidado de algumas doenças urológicas, Com o aumento da expectativa de vida da população, é notório a busca maior pelos nefrologistas por conta das complicações relacionadas à maior expectativa de vida, Então, o nefrologista ele acaba atuando na saúde dos rins, mais especificamente na parte clínica, tá? Não, perfeito. Doutor, então vamos falar do rim. Já começa explicando para nós o que é o rim e qual é a função dele no corpo humano. Sim. Então, habitualmente nós temos 2 rins, Tem algumas pessoas que durante o desenvolvimento embrionário acaba tendo algumas mudanças e pode nascer com um rim só, mas é uma condição mais rara. E os rins, eles exercem algumas funções no nosso organismo, no nosso corpo, Então, os rins, eles que controlam a quantidade de líquido no nosso corpo, Os rins controlam alguns minerais, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. Os rins, muitas pessoas não sabem, mas ele participa da saúde dos ossos, Olha só. São os rins que produzem a vitamina D ativa, Então, a gente fala que os rins têm uma função endócrina também, Então, participa da regulação da quantidade de cálcio no corpo. Os rins participam do controle da anemia, Então, não é puxando sardinha pro meu lado, mas os rins, eles têm uma visão holística, Eles participam como um todo da saúde do ser humano, Ai, que bacana. Então, por isso essa ampliação, esse campo de atuação do nefrologista é grande, Não, legal. E, doutor, a gente falando dos rins, é inevitável falar das doenças. Quais são as principais doenças que atingem os rins? Então, assim, a gente tem algumas doenças
hereditárias renais, né? Que são mais raras, né? A doença clássica é a doença renal policística, né? Que tem uma transmissão hereditária. Nós podemos ter a litíase urinária, né? Que afeta os rins, as famosas pedras nos rins, né? E nós temos problemas renais como consequências do estilo de vida, né? E do descontrole de outras doenças, né? Obesidade, hipertensão arterial não bem controlada, um diabetes não bem controlado, podem acarretar doenças no rim, né? Olha só. Que a gente engloba na categoria de doenças renais crônicas. Tá? E doutor, por que, principalmente o diabetes, a gente vê muito o pessoal que tem diabetes ao longo da vida, quando vai chegando uma idade, tem problema rim ou visão. No aspecto da visão, os médicos oftalmologistas que passaram já nos explicaram bastante os motivos, mas e no rim? Por que o diabetes acaba afetando os rins? O diabetes de longo prazo, como você pontuou bem, né? Ele causa algumas alterações nos vasos do corpo, né? A gente tem um processo de aterosclerose, né? Que afeta o corpo sistêmico, né? Sim. E coincide de quando começa a afetar a visão, começar a afetar os rins, né? Então, assim como afeta os pequenos vasos da retina, afeta os pequenos vasos dos rins, né? E isso, se perdurando a longo prazo, né? Acaba comprometendo a função dos rins, tá? Então, o nefrologista também trabalha com o oftalmologista, né? Olha só. Quando você tem uma retinopatia diabética, a grande chance do paciente ter um quadro de doença renal do diabetes incipiente, né? Então, o oftalmologista encaminha para o nefrologista, o nefrologista, frente a um paciente com diabético que não tem, né, avaliação do oftalmologista, encaminha para investigar a doença ocular. Doutor, a gente fala de rim, a gente já lembra do cálculo renal, das famosas pedras nos rins. Fala um pouquinho para nós o que são as pedras nos rins e como que elas se formam. Então, as pedras nos rins, né, a nefrolitíase, a litíase urinária, ela é uma doença habitualmente multifatorial, né? Então, tem muito forte, né, muito presente o estilo de vida da pessoa, né? Uma pessoa que não tem uma ingesta de água, né? Não é líquidos, é água. Não tem uma ingesta de água adequada. Geralmente são pessoas que têm uma rotina de trabalho no dia a dia que fica muitas horas sem ir no banheiro urinar, né? Tem uma dieta pobre em frutas, pobre em verduras, ricas em alimentos industrializados, né? Ricas em sódio. Então, esse componente ambiental, né, ele é muito importante, né, na gênese da formação do cálculo renal. E tem outras causas, né, que contribuem para a litíase renal. Às vezes é uma coisa da pessoa dela perder ácido úrico a mais na urina, perder mais cálcio na urina. E quando você une as duas coisas, você acaba tendo a litíase urinária, tá? Existem algumas outras condições um pouco mais raras, né? Que são defeitos genéticos que podem contribuir para a formação de cálculo renal, mas a grande maioria dos casos tem um componente ambiental, né? E tem pessoas que têm um componente hereditário. O avô tem pedra no rim, o pai tem pedra no rim, a filha tem pedra no rim, né? Então são esses dois componentes, né? Daí o nefrologista, né, ele vai, frente a um paciente com pedra nos rins, ele vai tentar investigar o porquê que essa pessoa está formando as pedras, né? Se é mais o componente hereditário, ou se é o estilo de vida. Habitualmente, a grande maioria dos pacientes tem um estilo de vida que favorece, né, a formação de pedra nos rins. Investigar se tem algum desvio do metabolismo urinário que eu tinha comentado com você, se tem muito cálcio na urina, muito ácido úrico, o pouco citrato. E a partir dessa investigação, o nefrologista propõe um tratamento para
tentar evitar que não forme novas pedras e as que já estão lá, né, para que elas não cresçam de tamanho, tá? E nesse caso, né, o nefrologista também trabalha com o urologista, né? Caso seja uma pedra muito grande, né? Caso seja um cálculo que esteja uma posição no local ingrato, Sim. daí o urologista vai entrar com a parte cirúrgica, né, da remoção dessa pedra, desse cálculo. Sim. E doutor, falou de um assunto, de um ponto específico que é muito importante e que é uma das perguntas, acho que todo mundo que está assistindo desde o começo quer saber a resposta. Água. Falou que a água é importante para não formar as pedrinhas nos rins. Quanto de água um adulto deve tomar por dia? Sim, essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Não só em relação ao quanto de água, mas... me falaram que uma água de tal tipo é melhor, não? Sim, exato. Uma água de tal indústria é melhor. Então, assim, água potável de qualidade é o que faz bem pro rim, tá? A gente não tem evidência científica ainda de que uma determinada água é melhor do que outra, Sim. tá? Então, beber água potável de qualidade. Em relação à quantidade de água, né? Se a gente pegar a média da população brasileira, pessoas ali entre 1,70 m, entre 70 e 80 quilos, em torno de 2 litros de água, né? Seria uma quantidade boa, né? Mas o que eu falo para os meus pacientes, né? Sempre ter uma ingesta de água de acordo com a cor da sua urina, né? Quando você percebe que você está bebendo bem água? Quando sua urina está saindo clara, né? Sim. Clarinho, igual o suco de limão, né? Agora, quando a urina está muito concentrada, laranjada, muito marrom, é sinal de que precisa beber mais água. Entendi. Tá bom? Não, perfeito. Aí, então, fica a dica, né? Os 2 litros, mas sempre tá observando os sinais que o corpo dá. E, doutor, por que a água é tão importante? Né? Tanto, você falou desde a sua primeira resposta do consumo de água e também agora que a gente está falando das pedras nos rins, tocou novamente na questão da água. Por que a água é tão importante para os rins? Então, assim, né? A água, né? Ela participa de vários processos, várias reações químicas do corpo humano, né? E a água, ela está relacionada ao controle da pressão arterial, ao controle dos minerais no corpo da pessoa. Então, a água, ela funciona como um solvente fundamental para o bom funcionamento do corpo humano, tá? Então, tem algumas situações, por exemplo, que a gente se depara no hospital, a pessoa por alguma condição psiquiátrica ou por alguma condição de saúde deixa de beber água, acaba afetando os rins, né? Sim. Por outro lado, tem condições clínicas, né? Que também a pessoa não pode beber água à vontade, né? Então a gente fala aqui de um modo geral, pensando numa pessoa que não tenha contraindicações, de ter essa boa ingesta de líquido. Mas tem alguns casos, por exemplo, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca mais severa, né? Uma pessoa que pode ter restrição de água, né? Daí já não beberia água à vontade, né? Então daí sempre, né, pontuando que tem condições que daí essa quantidade de água tem que ser rigidamente controlada, né? E daí isso seria com o médico do paciente, tá? Não, perfeito. Doutor, fala, injeção de água, de líquidos, esses 2 litros, acho que é importante deixar claro que são 2 litros de água, né? Água potável, de boa qualidade, e porque às vezes a pessoa, mas eu tomo o suco, eu tomo a cervejinha, eu tomo um refrigerante, não é todo líquido, a gente tá falando de água. Sim, eu sempre pego no pé dos meus pacientes, que são 2 litros de água. Mas eu tomo um copo de suco no almoço, um copo de suco no jantar, e às vezes eu saio à noite, bebo uma cervejinha, isso entra? Não entra. Falando em cervejinha, o pessoal comenta muito, e a gente não sabe se é fato ou mito, vamos esclarecer agora. Para pedra nos rins,
cerveja preta, cerveja quente, isso realmente ajuda quando a pessoa já está com cálculo renal ou é um mito que foi criado ao longo do tempo? Porque assim, ó, quando você ingere uma bebida alcoólica, né, todos percebem que ela tem um efeito diurético. Sim. Né? Assim como alguns chás têm um efeito diurético. Então não é que a bebida alcoólica ela interfere na formação do cálculo ou interfere na expulsão do cálculo. É que na verdade esse efeito diurético, né? Por exemplo, se tiver num processo de expulsão de uma pedra, auxiliaria por ter um aumento de débito urinário. Sim. Mas a pessoa consegue isso tomando uma quantidade de água adequada. Então, a cervejinha é só desculpa. É só desculpa. Não, legal, doutor. Ainda falando sobre a pedra nos rins, né, que acho que é uma dos problemas mais comuns e que né, as pessoas têm, como que é o tratamento? Então, a pessoa... É uma dor intensa, né, doutor? Bastante forte e a pessoa foi para um pronto-socorro, para o hospital. Como que a partir daí foi diagnosticada? A partir daí, como é o tratamento desse cálculo renal? Tá. Realmente, a grande maioria das pessoas, né, descobre uma litíase urinária, uma pedra nos rins, quando tem uma crise de cólica renal, né? Habitualmente uma dor forte nas costas, né, que não é relacionado à movimentação, não é relacionado com esforço. Uma boa parte das pessoas tem sintomas urinários associados, né? Urina mais escurecida, amarronzada ou mesmo com sangue, né? Então, habitualmente as pessoas vão ao serviço de saúde, né? São medicadas para dor, né? Sim. E muitas vezes o colega pede um exame de imagem para investigar a causa da dor e se depara com uma pedra nos rins, né? Quando o paciente é encaminhado para o nefrologista, né? Conforme nós conversamos, o nefrologista faz essa investigação metabólica, né? Para tentar entender por que a pessoa está formando a pedra. E a partir dessa investigação metabólica, ele vai propor algum tipo de tratamento, né? A gente tem, habitualmente, a maior parte das pedras são formadas ou por excesso de cálcio ou por excesso de ácido úrico. Daí o nefrologista vai propor um tratamento para isso, né? E daí, dependendo do tamanho da pedra, né? Em que sentido? Se for uma pedra muito grande, né, ela pode não sair sozinha pelas vias urinárias. Nesse caso, o nefrologista vai pedir a avaliação do colega urologista, né, para ter alguma estratégia para essas pedras maiores, né, que daí, no caso, o urologista faria essa parte cirúrgica, tá? E tem algumas possibilidades, dependendo do local que a pedra se encontra. Pode-se fazer uma litotripsia extracorpórea, né? O pessoal popularmente fala quebrar as pedras. Sim. Né? Agora, dependendo da posição que a pedra se encontra, é mais interessante retirar o cálculo via endoscópica mesmo, né? Então, daí, o nefrologista pede a avaliação do urologista, tá? Perfeito. Mas na grande maioria das vezes no consultório, né? O nefrologista se depara com o paciente, ele teve o cálculo diagnosticado, teve a pedra, foi encaminhado para o urologista e ele vem para a gente depois de passar para o urologista sem ter feito essa investigação metabólica, né? Então é sempre interessante, frente ao diagnóstico de litíase, fazer essa investigação metabólica. Sim. Até porque, né, doutor, se for algum problema metabólico, a pessoa volta, né, consegue expulsar as pedras naquele momento, mas ela pode ocorrer de novo o cálculo renal? Sim. Uma vez que, né, você não corrigiu esse desvio metabólico e a pessoa permanece aquelas situações que nós comentamos do estilo de vida, né? Uma dieta rica em sódio, né? Uma dieta com uma quantidade abusiva de sal, muito churrasco, lanche, pizza, com as coisas boas, né? As coisas boas. Daí as pedras vão se formar novamente, né? Os alimentos, nas primeiras perguntas, falou também dos alimentos industrializados. Eles também são vilões dessa dieta? Se vocês pegarem os alimentos industrializados, condimentados, eles têm muito sódio,
né? E o sódio, ele atua na formação do cálculo, né? Ele favorece a formação de pedra nos rins, né? Não, perfeito. E é uma dor, eu, graças a Deus, nunca tive, mas minha esposa já teve, amigos próximos já tiveram, né? Uma vez acompanhando meu pai no hospital por um outro problema, chegou um amigo meu, inclusive, com a cólica de rim. É uma dor, o pessoal comenta que é muito forte, né, doutor? Sim, é uma dor muito forte, muito intensa, né? Muitas vezes melhorando só com uma analgesia endovenosa mesmo. Sim, a maioria dos casos, né, doutor? Sim. É o soro, né? Tomar um soro para cólica de rim. Sim. Doutor, a gente falou, né, sobre os cálculos renais, falamos sobre a ligação entre as doenças nos rins que são causadas pelo diabetes, e no começo também você falou sobre a obesidade. Por que a obesidade ela também pode causar problemas nos rins? Então, a obesidade, né, o excesso de peso, ele se relaciona com algumas condições. Ele predispõe as pessoas a terem hipertensão arterial, né? Predispõe as pessoas a terem mais diabetes, né? Uma coisa, por exemplo, os rins trabalharem para fornecer o suporte para uma pessoa, por exemplo, com 70 quilos, né? Outra coisa é esses mesmos rins trabalharem para fornecer suporte para uma pessoa de 100, 110 quilos. Então, você aumenta o trabalho dos rins, né? Existe uma hiperfiltração dos rins que a longo prazo pode acarretar doença renal, né? Então, a obesidade em si é relacionada à doença renal, mas as condições associadas, hipertensão, pré-diabetes, diabetes, dislipidemia, ácido úrico aumentado, também contribuem para o problema nos rins. Não, perfeito. Doutor, a gente está chegando no final aí do nosso bate-papo, né? A gente tratou aí um pouco sobre essa visão geral dos rins, alguns pontos. O doutor vai voltar com certeza nos próximos episódios aí para a gente falar um pouquinho sobre transplante, sobre outros tratamentos até mais severos, né, doutor? Como a hemodiálise e tudo mais. Mas agora, eu gostaria de dicas para a saúde dos rins. Como que a gente faz para não ter o cálculo renal, para não ter problemas nos rins? Passa para nós aí algumas dicas, além da água, para a gente nunca ter esse problema tão sério. Então, assim, a gente não tem uma fórmula mágica, né? Seria muito bom. Mas uma boa ingesta de água, né? Atividade física regular, né? Monitorada por um educador físico. Se tiver comorbidades, se tiver hipertensão, se tiver diabetes, se tiver dislipidemia, se tiver obesidade, tratar bem essas condições, né? Controlar bem a pressão arterial. Para quê? Para que a longo prazo uma hipertensão arterial descontrolada não chegue numa doença renal. Controlar bem o diabetes, né? Porque o descontrole do diabetes a longo prazo pode causar uma doença renal, né? Muito cuidado com os medicamentos utilizados no sentido da automedicação, né? Eu tenho pacientes no consultório que, ou por conta de gota, por conta de osteoartrose, tomaram muito anti-inflamatório por conta ao longo da vida. Sim. E os anti-inflamatórios usados cronicamente podem causar doença renal. Olha só. Tá? Se tiver alguma doença, se tiver alguém na família, pai, mãe, irmão, com alguma doença renal, procurar um atendimento médico, né? Sim. Também para ter esse segmento, tá? E até os colegas médicos, né? Como fazemos habitualmente o diagnóstico da doença renal? 2 exames muito simples e baratos, né? Uma creatinina e uma urina 1, né? Então, se você está no consultório com um paciente que tem fatores de risco para doenças renais, né? Que são esses que nós comentamos, 2 exames bem simples, uma creatinina e uma urina 1, pode fazer o diagnóstico precoce de uma doença renal. Tá? Perfeito.
Não, muito, muito bom. Coisas simples, mas que são extremamente importantes. Sim. Falou dos medicamentos, né, doutor? A gente fala-se muito dos medicamentos, mas em relação ao fígado, né? Poucas pessoas imaginam, pessoal fora da área da saúde, que também pode afetar os rins. Sim. Além dos anti-inflamatórios, outros medicamentos também podem ser nocivos? Os mais comuns, assim, que a pessoa pode adquirir livremente na farmácia, né, sem prescrição, são os anti-inflamatórios. Mas temos alguns antibióticos que podem causar problema nos rins, né? Tem alguns outros tipos de medicamentos, mas daí são com prescrições médicas, Sim, né? sim. E daí, habitualmente, o colega médico pergunta se a pessoa tem doença renal, e fica atento para essas classes específicas. Sim, já vai fazendo um acompanhamento, Sim. né? Ai, que bom, muito bom. Doutor, a gente chegou no final do nosso bate-papo, um bate-papo muito esclarecedor, muito bacana, bem didático nas explicações. Tenho certeza que o pessoal que, assim como eu, o pessoal que vai assistir vai absorver bastante conteúdo bastante importante. E na nossa última pergunta, eu deixo o microfone aberto. Se faltou algum questionamento, deixou de ser feito, algum ponto que o Dr. Guilherme acredita que tenha que ser melhorado, ou que a gente precisa reafirmar mais, o microfone é todo seu. Não, eu agradeço muito pela oportunidade da gente conversar sobre doença renal. A nossa discussão, né, foi bem abrangente, né? Sim. E fica aqui a questão da prevenção, né? Que muitas vezes o nefrologista ele se depara com o paciente já num estágio avançado da doença renal, né? E a gente fica com a sensação de que se fosse feita uma prevenção melhor, né, teria sido evitado muitas coisas, né? Então, né, reforça aqui o estilo de vida saudável, né, importante, atividade física regular, né, muito cuidado com a automedicação, né, e ressalta aqui desses 2 exames importantes, né, Sim. creatinina e urina 1, exames simples, baratos, né, que pode fazer o diagnóstico precoce da doença renal. O doutor falou da atividade física. Todo médico que passa por aqui, nefrologista, cardiologista, endócrino, pediatra, todos eles falam dessa importância, né, da atividade física. E doutor, eu tinha falado que era uma última pergunta, mas mais um questionamento que surgiu agora nessa última resposta. O cardiologista, normalmente o pessoal tem o hábito, né, uma vez por ano, faz os exames cardiológicos. Passar pelo nefrologista dessa maneira, dessa forma periódica, também é importante? Assim, acredito que não necessariamente periodicamente, uma vez por ano, eu tenha que passar no nefrologista, né? Habitualmente, né, o nefrologista ele trabalha com doenças renais específicas, né? Temos doenças renais hereditárias, temos algumas doenças renais que popularmente chamadas de nefrites. E em relação à doença renal crônica, né, nos estágios iniciais, ela pode ser bem conduzida pelos colegas da clínica médica, da cardiologia, né? Então, habitualmente, o paciente é encaminhado para o nefrologista quando ele passa a ter uma doença renal crônica em estágio avançado, né? Então, conforme eu falei, um exame de triagem inicial alterado, o colega da equipe da clínica ou do posto de saúde, né, vai julgar, dependendo do grau de alteração renal, se ele já deve passar por uma avaliação com o nefrologista ou não. Perfeito. Dr. Guilherme, agradeço mais uma vez a sua participação, um bate-papo muito importante, trazendo informações extremamente relevantes sobre a saúde dos rins. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você, hoje falando sobre saúde dos rins com o Dr. Guilherme Palhares. Todas as informações, contatos, endereço da clínica do Dr. Guilherme estarão na descrição desse vídeo. Então você que se interessou e quer agendar uma consulta, pode estar fazendo isso através desses contatos. Lembrando que esse e outros materiais do programa Unimed você encontra nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site. Outra informação importante, você que gosta do nosso conteúdo, é importante que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso faz com que a nossa informação, essas informações relevantes, cheguem a um número maior de pessoas.
Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.